Bem-vindos mais uma vez. Agora a gente vai fazer uma abordagem mais aplicada, ou seja, eletromagnetismo em máquinas elétricas. Eu já dedico dois outros vídeos, um exclusivamente para falar de tensão induzida e outro para falar de produção de força e torque. Então eu vou fazer uma abordagem mais genérica, mais geral, só para introduzir o assunto e vou deixar que vocês consultem também os demais vídeos com relação a esse tópico. Eletromagnetismo em máquinas elétricas. Primeiro, lembrando que a gente falou lá atrás de eletrostática, nós temos que a densidade de campo elétrico ela se relaciona com a intensidade de campo elétrico em função de uma permissividade elétrica. Nós temos também a nossa densidade de corrente superficial relacionada com a intensidade de campo elétrico por uma condutividade elétrica. Nós temos linhas de fluxo elétrico relacionados com a minha densidade de campo elétrico e a minha superfície, e nós temos o meu campo elétrico associado a uma carga e a minha permissividade elétrica. De forma análoga, nós temos também em magnetostática as nossas equações, a lei de Gauss, ou seja, nós temos que o nosso divergente da nossa densidade de campo elétrico ela tem que ser nula, ou seja, a lei de Gauss, não existe monopólio magnético. O rotacional da intensidade de campo elétrico ele vai ser em função da variação da minha densidade de campo no tempo. Isso aqui é lei de Faraday, isso eu já estou introduzindo para vocês vão ter mais detalhes no vídeo em sequência. Tenho também que o rotacional da minha intensidade vai estar associado à minha densidade superficial de corrente, que isso aqui é lei de Ampère. E tenho também uma contribuição de Maxwell. E essa contribuição de Maxwell diz que eu vou ter uma presença de intensidade, ou seja, eu vou ter um rotacional de intensidade de campo magnético na presença de variação da minha densidade de campo magnético. Ou seja, a gente observa esse fenômeno quando nós estamos falando em frequências muito elevadas. Na máquina elétrica, geralmente nós estamos trabalhando com baixas frequências. 60 Hz nem se fala. Nessa situação, a gente simplesmente desconsidera essa contribuição de Maxwell e a gente trata o equacionamento como se fosse quase que, em sua totalidade, quase estática. Ou seja, nós resolvemos todas essas equações como se elas estivessem em instantes diferentes no tempo, ou seja, t igual a 0, t igual a 1 e assim por diante, e depois nós interagimos essas simulações entre si. E por fim, o rotacional da nossa densidade de campo magnético vai estar relacionado à minha permeabilidade e à minha densidade de corrente. Aqui a relação da lei de Ampère, como eu falei com vocês, se eu pego a integral de linha da intensidade de campo magnético, isso tem que estar associado à minha corrente líquida, ou seja, a integral de superfície da minha densidade superficial de corrente, mais a contribuição de Maxwell, ou seja, isso vai ser uma corrente oscilando no tempo e isso vai ser uma variação de fluxo elétrico no tempo. Para entender isso, é importante o quê? Fazer um exercício. Lembra do exercício que a gente fez anteriormente? Esse é bem parecido. Calcule agora a corrente de fuga. Antes a gente estava interessado em saber a densidade de campo elétrico. Então nós queremos agora a corrente de fuga em uma ranhura, ou seja, numa máquina elétrica operando a 60 Hz em uma superfície isolante de 0,01 metros quadrados, espessura de 0,3 milímetros e considere um potencial elétrico de 400 volts de pico e uma permissividade relativa de 3. Bem semelhante àquele exercício anterior, só que agora eu estou falando de corrente de fuga. O que é isso? Imagine o seguinte, nós temos o condutor, esse condutor ele está na parede em contato com um isolante, um dielétrico, e do outro lado nós temos a massa que está no potencial zero. Ali existe um acoplamento capacitivo e é justamente por onde que flui a corrente. O que a gente chama de corrente de fuga é esse acoplamento capacitivo. Só que agora, em vez de calcular como se fosse um capacitor, nós vamos calcular com viés eletromagnético. Vamos lá. Primeiro é o conceito de Maxwell de corrente de deslocamento, ou seja, a variação do meu fluxo elétrico vai ser essa corrente de deslocamento. Primeiro, nós calculamos a intensidade de campo elétrico, que a gente já deu lá atrás, que a gente já fez essa conta, que deu 1.333 kV por metro. Depois nós calculamos a densidade de campo elétrico, que também nós já calculamos lá atrás. Nós precisamos agora
calcular a corrente de fuga. Como que a gente faz? Encontramos o fluxo elétrico, como pegamos a densidade, multiplicamos pela área, então nós temos o nosso fluxo elétrico. E derivamos esse fluxo elétrico. Como eu estou falando de 60 Hz, significa que o meu fluxo elétrico ele varia por um seno de 2π 60 é a minha frequência. Esse valor, então, eu vou derivar no tempo. Com isso, eu acho o valor de 1,33,5 cosseno de 2π 60. Microampere. Se eu quiser o valor RMS, eu simplesmente pego o valor de pico, divido por raiz de 2, considerando ele perfeitamente senoidal. Então, a minha corrente de fuga RMS é de 94,4 microampere. Interessante, né? Pergunto para vocês, então. Qual que vai ser o efeito de elevar a frequência? Em vez dessa máquina operar 60 Hz, ela opera 200, 300, 400 Hz, como é o caso de veículos elétricos que operam com uma frequência mais elevada. Se eu tiver com uma frequência mais elevada, significa que essa derivada aqui vai entrar, ou seja, o 60 ele vem para cá multiplicando, então a minha corrente de fuga ela vai ser muito maior. Então eu preciso de materiais isolantes bem melhores. Esse, inclusive, é um problema clássico de utilizar carbeto de silício no acionamento de uma máquina elétrica. Você tem uma variação muito rápida do campo elétrico. Com isso, você tem um acoplamento capacitivo e você tem uma fuga de corrente muito maior do que você não teria com um outro acionamento. O que, no caso, na verdade, já é pior com um conversor eletrônico. A gente tem uma fuga de corrente muito maior. Mas isso é só para ilustrar. Qual o efeito na escolha do isolante elétrico? Isso a gente já comentou também. A gente pode mudar esse valor da permissividade relativa, melhorar ou piorar. Com isso, a gente tem uma corrente de condução, uma corrente de deslocamento maior ou menor. Se o isolamento ele se degrada com o tempo, se ele envelhece, significa que ele perde as suas propriedades dielétricas, significa que vai passar mais corrente. Isso também é caracterizado. A gente consegue caracterizar a qualidade do isolante de uma máquina elétrica em função da corrente de fuga. No caso, a gente está falando de corrente de deslocamento. Qual o efeito da operação da máquina com inversor de frequência? Foi o que a gente já falou. Então, ao invés de ter uma operação a 60 Hz, a gente vai ter um chaveamento a 7 kHz, a 10 kHz, então a gente vai ter uma corrente de fuga bem maior. Dito isso, essa aqui seria a aplicação. Então, nós temos basicamente uma ranhura. Dentro dessa ranhura, nós temos vários condutores. Esses condutores eles criam um acoplamento capacitivo com a parede e considerando que essa parede aqui, ou essa interface, é a massa da nossa máquina. Seja o material, o aço, o silício, seja a carcaça, seja o que for. Então, isso é exatamente o que acontece. E no meio nós temos o dielétrico, que é o nosso isolante. Beleza, vamos agora para a tensão induzida. Lei de Faraday. O que a lei de Faraday fala para nós? O escalar potencial elétrico, aqui ilustrado pelo E maiúsculo, vai ser dado pela variação do fluxo magnético em função do tempo. Podemos dar também pela forma integral a forma numérica de Maxwell. Essa aqui é a forma integral, essa aqui é a forma de Maxwell. Maxwell define que o rotacional do campo elétrico é igual à variação da densidade de fluxo no tempo. É basicamente a mesma coisa que a gente está falando. Lembra do teorema de Kelvin-Stokes? Ou seja, se eu pegar o meu rotacional da intensidade de campo elétrico na minha superfície, isso vai ser igual à integral da variação do campo, da densidade de campo magnético na superfície. Jogando o teorema de Kelvin-Stokes, a gente acha a formulação da forma diferencial, que é a forma que Maxwell apresentou. Isso é mais a título de informação para vocês, tá, pessoal? A gente não vai usar isso não. O que interessa para nós é mais até a formulação de Faraday. Apesar de que Faraday não chegou a equacionar nada, né? Ele observou o fenômeno. Mas enfim, o que nos diz é que se eu tiver linhas de fluxo, essas linhas de fluxo variando, elas vão gerar no meu caminho, ou seja, esse L aqui, um campo elétrico em torno do caminho nessa área, nessa superfície. Necessariamente eu estou falando de um caminho fechado. O campo elétrico dentro de um condutor seria um caminho fechado. Por isso que a espira é tão fácil da gente enxergar isso. Se a gente der uma volta, fizer um condutor fechado, um caminho fechado numa espira, naturalmente a gente já tem nosso caminho fechado, naturalmente a gente já tem as linhas de fluxo e naturalmente a gente consegue definir a nossa condição de contorno para encontrar a nossa tensão induzida, né? O nosso potencial. Para que a gente tenha tensão induzida, nós precisamos de ter variação de fluxo, que foi o que eu mostrei para vocês aqui.
em quais são as condições em que nós teremos variação de fluxo. Primeira delas, podemos ter a variação do enlace de fluxo. De que forma? Eu tenho uma fonte circulando corrente, essa corrente ela oscila, e com essa oscilação o fluxo enlaçado no secundário, por exemplo, de um transformador, ela varia, é uma forma. A segunda é a gente ter um movimento relativo do fluxo estacionário e o caminho fechado. Vamos imaginar que eu tenho um ímã e vamos imaginar que eu tenho uma bobina. Mexer qualquer um dos dois vai provocar a variação do fluxo. Ou se eu tiver a combinação de todos, ou seja, eu tenho uma oscilação de corrente e tenho uma variação também do meu ímã ou da minha bobina. Em qualquer uma das posições isso vai produzir variação de fluxo. Produzindo variação de fluxo, eu tenho a minha tensão induzida. Se nós estamos falando em condutores ou espiras, principalmente espiras, cada espira vai ter uma contribuição de tensão induzida, elas em série somam a tensão induzida. Por isso que a gente faz a derivada em função do enlace de fluxo e não do fluxo individual. Por isso que aparece esse termo N aqui que relaciona a quantidade de condutores que nós temos na nossa espira. Quem quiser mais informações, estudar um pouco mais sobre a tensão induzida, eu sugiro o livro do Chapman. Ele tem uma abordagem interessante que fala justamente da tensão induzida. Só que lá o que é interessante para nós é que ele apresenta de uma forma vetorial em função da velocidade do condutor e do campo. Essa é a formulação que o Chapman apresenta na sua literatura. Mas como é que a gente sai lá de Faraday e chega nessa formulação do Chapman? Basicamente, nós temos um fluxo vetorial, isso aqui dado pelo vetor unitário n e o nosso campo na nossa superfície. Temos também um fluxo escalar, ou seja, a relação desses dois aqui, um é escalar, o outro é vetorial. Vamos considerar então agora uma pequena parcela, ou seja, um diferencial desse fluxo ele vai estar num diferencial de área. Considerando que essa área ela pode ser dada por x e L, sendo que o que eu estou variando aqui no caminho é o meu x, o meu diferencial de área vai ser o L dx. Fazendo as devidas substituições, a gente encontra que BL cosseno de alfa ele vai ser a variação de x no tempo. A variação de x no tempo é um condutor andando no espaço, ou seja, velocidade. Continuando as substituições e jogando esse cosseno de alfa para dentro da multiplicação, nós voltamos a ter uma multiplicação vetorial. Só que agora nós temos um campo, uma densidade de campo magnético, vetorial, ou VEC, velocidade, multiplicado por L. Temos um sinal negativo, nós simplesmente incorporamos esse sinal negativo e invertemos os termos. É daqui que surge essa equação. Nada mais é do que a derivação da equação de Maxwell ou da derivação da equação de lei de Faraday. Vamos aplicar então de novo o nosso conceito. Calcule a tensão induzida em uma bobina com 100 espiras e 0,0001 metros quadrados de área. Considere que esse condutor está imerso em um fluxo de frequência de 100 Hz. Como é que eu vou resolver esse exercício? Basicamente, eu considero que o meu fluxo ele varia no tempo, então tem um valor de pico, seno de ômega-t. Esse valor de pico ele também pode ser relacionado com a minha densidade de campo, com uma área, com isso eu tenho o meu fluxo. A minha tensão induzida vai ser dada pela variação do enlace de fluxo, calculo simplesmente qual que seria esse enlace para N bobinas, faço as devidas substituições, eu encontro que a derivada vai ser então o número de espiras, a frequência, o meu campo, né, a minha densidade de campo magnético, a minha área cosseno de ômega-t, vezes esse kW aqui, a gente vai encontrar, já introduzindo o conceito de fator de enrolamento, que é a relação da tensão induzida numa máquina elétrica. Por hora, eu só joguei ele aqui para lembrar vocês que ele existe. Substituindo os valores, nós encontramos 6,28 volts de pico para cosseno de ômega-t. A literatura que eu mais gosto que trata sobre tensão induzida é o livro do Fitzgerald. Fica aí para vocês consultarem também, quem quiser mais informação. Aí eu pergunto para vocês, esse valor que nós obtivemos de tensão induzida, isso é no tempo ou isso é no espaço? Para esse caso específico, nós estamos sim falando do escalar, quando nós derivamos, nós estamos falando de um fasor. Ok? Vamos tratar a tensão induzida como um fasor. Nossa tensão induzida, então, ela vai ser dada pela variação de fluxo no tempo. A gente pode tratar isso como um fasor na notação de Euler.
Fazendo as devidas substituições e a derivada, nós encontramos que a tensão induzida ela depende da frequência, do valor de pico do enlace de fluxo e da relação do nosso fasor. Importante, quando a gente deriva esse fasor, surge o termo menos π sobre 2. Esse π sobre 2 está relacionando no tempo a variação em relação ao fluxo que varia no tempo. A tensão induzida ela tem então o pico da frequência vezes o valor de pico do enlace de fluxo magnético e o ângulo de fase de 90 graus atrasado do fasor de fluxo. Vamos supor uma situação onde eu tenho um gerador operando sem carga, ou seja, ele está operando a vazio. Nessa situação, eu tenho um polo de um rotor, isso aqui é um polo saliente, e eu tenho uma bobina enrolada nesse polo saliente. Se eu tenho uma bobina circulando uma corrente, eu tenho um fluxo magnético que está orientado na mesma direção e no mesmo sentido do meu polo saliente. Vou considerar agora que isso está circulando. Se isso está caminhando dentro da minha máquina, isso também está acontecendo no tempo. Num referencial estacionário, se eu estiver observando, eu vou perceber o meu fluxo magnético variando no tempo. Perfeito. Esse fluxo magnético variando no tempo vai produzir uma tensão induzida. No caso, como eu estou operando como gerador, a tensão terminal ela vai ser a mesma da tensão induzida. Isso não é difícil entender, né? Agora vamos supor uma segunda situação. Ao invés de eu operar como gerador, eu vou operar agora como motor. Na operação motora, o que eu faço é fornecer uma tensão para a máquina. Então eu tenho uma tensão terminal e ela está associada a outro fluxo, ou seja, o fluxo de armadura. Como assim? Antes eu tinha o fluxo de rotor, que é esse que circula, que anda no espaço e produz uma tensão no tempo. Beleza. Agora eu tenho as correntes circulando no meu estator, na minha armadura, e essas correntes circulando geram um fluxo de armadura, que também passeia ali no espaço, que é o que a gente chama de reação de armadura, ou seja, esse fluxo de armadura ele avacalha o fluxo do rotor. E ao mesmo tempo, né, se ele estiver na mesma direção e sentido. Caso contrário, esse fluxo de armadura é o que produz torque. Esse fluxo de armadura ele também vai produzir uma tensão. Como assim? Se eu tenho que a minha tensão induzida vai ser dada pela derivada do meu fluxo magnético, simplesmente se eu integrar a minha tensão terminal, eu consigo encontrar o fluxo que foi produzido pelo estator. Então eu aplico isso, resolvo essa equação e encontro que o meu fluxo de estator está relacionado com o inverso da frequência, o valor da minha tensão terminal de pico. E aqui eu encontro de novo o π sobre 2, ou seja, o meu fluxo ele está 90 graus atrasado da tensão terminal. A tensão induzida pelo fluxo da armadura está atrasada mais 90 graus. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um fluxo de estator. Esse fluxo de estator ele foi obtido através da minha tensão terminal. Ele está 90 graus atrás da minha tensão terminal, mas ao mesmo tempo esse fluxo aqui girando no espaço ele também induz uma tensão, a tensão induzida de estator, e ele está atrasado mais 90 graus. Ou seja, essas duas tensões aqui, elas se opõem. Claro que eu estou considerando a situação sem carga. Mais um exercíciozinho para a gente. Calcule a tensão induzida para um enlace de fluxo de 15,6 volts segundo girando a 50 Hz. Aí eu faço a pegadinha aqui de novo, né? Isso é temporal ou é espacial? Nós estamos falando do fasor. Vamos trabalhar ele como um elemento fasorial. Então a nossa tensão induzida vai ser a derivada. Fazendo a derivada, nós encontramos 4.900 volts atrasado 90 graus. O valor da tensão terminal, então a gente consegue pegar esse valor, divide por raiz de 2 para encontrar o valor RMS, multiplicando por raiz de 3 para encontrar a tensão de linha. Com isso, nós descobrimos que essa máquina tem uma tensão de linha de 6.000 kV. Perfeito? Então a gente pode trabalhar com enlace de fluxo como volt segundo para achar a tensão terminal, ou se a gente tiver a tensão terminal, a gente também pode tentar estimar o valor do fluxo enlaçado. Mais um exercício para a gente. O motor opera com um conversor a 25 Hz e 200 volts de tensão de linha. A tensão nominal é de 400 volts, isso em Y. Qual o fluxo fornecido pelo estator?
Agora, o que eu vou fazer é o caminho contrário. Eu vou simplesmente integrar a minha tensão terminal na frequência que eu dei. Aqui eu estou desconsiderando a queda de tensão, estou desconsiderando as perdas, tá? É importante considerar isso para que a gente consiga encontrar, então, o nosso fluxo enlaçado, que é o fluxo produzido pelo estator. Tá? Esse é diferente do nosso fluxo do rotor. Produção de força na presença do campo eletromagnético. Isso aqui é dado pela equação de Lorentz. Basicamente, nós relacionamos a força em função da carga e do campo elétrico e a carga interagindo com um campo magnético. Nós temos a produção de força nos dois cenários. Em máquinas elétricas, a parcela de campo elétrico nós desconsideramos, então nós temos só uma parcela que seria de campo magnético, ou seja, essa parcela aqui para nós ela não tem muita relevância e esse equacionamento que seria a corrente vezes o elemento no qual essa corrente está circulando e o campo no qual ele está imerso que vai produzir a nossa força. Esse é o princípio elementar da produção de força em máquina elétrica. Aqui eu só desenhei para vocês o esquemático, né, da atuação dos vetores em cima de um condutor. Como eu falei, tem um vídeo mais para frente onde eu falo só da produção de força. Aqui eu estou fazendo uma breve pincelada. Só para fechar o nosso conceito, calcule a força exercida em um condutor com 0,1 metros de comprimento, carregando uma corrente de 10 A em um ângulo de 80 graus, com relação ao campo de 1 Tesla. A única coisa que a gente faz aqui é substituir na equação e a gente encontra o valor de força. Perfeito? Fechando o nosso material, por que eu fiz toda essa passagem aqui com vocês? Nós temos então o que eu chamo de indícios. O que são esses indícios? Falando de tensão induzida, nós conseguimos encontrar o fluxo em função da área, ou seja, a área está relacionada com o comprimento da máquina, o comprimento do condutor, o número de condutores e assim por diante. Ou seja, o tamanho da máquina vai ditar uma tensão maior ou menor, o tamanho da máquina vai ditar mais fluxo ou menos fluxo. Ou seja, é por isso que quando a gente tem uma máquina com potência maior, ela precisa ser maior. E a potência dela é menor, ela é uma máquina menor. Essa é a relação. Então a gente começa a perceber aquelas variáveis que eu falei para vocês lá atrás, como que ela entra no dimensionamento de uma máquina elétrica. Segunda coisa, meio não isotrópico. Na realidade, apesar da gente tratar o material ferromagnético como sendo um material homogêneo, como se ele se comportasse de forma igual para todas as direções, isso não é verdade. O nosso material ferromagnético ele tenta se aproximar, vamos considerar o aço de grão não orientado. Mas ainda assim, quando ele passa no processo de laminação, a sua orientação primordial é na direção de laminação. Ou seja, não existe um material ferromagnético isotrópico. Isso é importante. Outra coisa, capacidade de condução de corrente, ou seja, o nosso J. Dependendo da forma que a gente operar essa máquina ou da quantidade de calor que a gente conseguir tirar dela, nós temos então maior ou menor quantidade de fluxo, maior ou menor produção de torque, já que isso está associado à nossa produção, ao nosso campo, à nossa densidade de campo magnético. Por fim, a frequência, ou seja, número de polos e velocidade. Se eu tiver uma máquina operando a uma velocidade maior, eu vou ter uma variação de fluxo maior. Isso significa que eu não preciso de uma quantidade tão grande de fluxo para produzir a mesma tensão, para ter o mesmo resultado. Por isso que as máquinas que operam a velocidade mais elevada, elas têm um tamanho menor para uma mesma potência. Ou seja, quanto maior for essa frequência de operação, e isso funciona também para transformador, nós temos topologias que a gente chama de conversor eletrônico, né, um transformador eletrônico, que ele incorpora a eletrônica de potência justamente para chavear em alta frequência e diminuir o tamanho do conversor. Então isso para nós são alguns indícios que vão nos nortear durante a disciplina, durante o processo de dimensionamento de uma máquina elétrica e o estudo da máquina elétrica em si.